Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um Overdrive aqui no canal da Black, o seu resumo semanal de notícias da cultura pop. Eu sou o Xion, serei o seu ascensorista hoje nesse elevador de notícias aqui da cultura geek hoje com vocês. E estou acompanhado hoje da Rafaela Santoro. Tudo bom, Rafa? Como é que você está? Oi, João. Oi, pessoal. Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui de novo. Fiquei um tempinho afastada, mas voltamos e vamos lá. Pois é, mas foi um afastamento por bons motivos, antes que pense que foi acidente de trabalho. Não, foram motivos muito interessantes. Foi muito bom para mim pessoalmente. Show de bola. Vamos começar então o nosso Overdrive de hoje falando sobre games. O nosso primeiro andar de notícias, então, é sobre o mundo dos jogos eletrônicos. E essa semana, o mundo dos jogos se uniu ao mundo dos animes e criou um alvoroço aí, que foi com o lançamento de Dragon Ball Sparking Zero, que na verdade, oficialmente, está sendo lançado hoje, no dia desta gravação, dia 11 de outubro, mas já vem agitando aí ao longo da semana. Afinal de contas, quem comprou as versões Ultimate, Deluxe e aqueles tchananã todos, né, que eles lançam agora, teve acesso antecipado de 3 dias do game e já foram, na verdade, lançando conteúdos, falando sobre o jogo na internet. Então foi um dos assuntos mais comentados, além também de Silent Hill 2 Remake, que foi um outro jogo que movimentou bastante, mas Dragon Ball Sparking Zero realmente essa semana movimentou, porque além de ser um jogo de uma franquia que todo mundo gosta muito, ou a grande maioria gosta muito, também traz aquela nostalgia. Afinal de contas, ele é a continuação quase que direta da franquia Budokai Tenkaichi, que muita gente recorda com muito carinho lá da época do PlayStation 2, e ele traz as características do jogo de novo. Então Dragon Ball Sparking Zero essa semana movimentou o mundo dos games. Tudo que eu sei sobre o lançamento desse jogo eu vi com você, Xion. Opa! Bom, eu quase não gosto de Dragon Ball, quase não sou fã, então eu quase não falo dele também. Acompanhando o seu Instagram essa semana, eu percebi que você detesta Dragon Ball. Não, Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco eu quase não gosto nada, assim. Eu evito falar, inclusive. A gente estava falando sobre o que movimentou o mundo dos games, agora vamos falar sobre o que não movimentou o mundo dos games. Afinal de contas, a gente sempre fala aqui na Black, nos nossos programas, seja o Overview, seja o Overdrive, dessa situação que o mundo do entretenimento passa, volta e meia, que são as situações de remakes, remasters, e esse reciclamento, esse reaproveitamento de obras, né? E essa semana, mais um remake foi feito pela tia Sônia, para os mais íntimos, ou Sony, para você, né, de forma mais formal, no PlayStation, que foi o remake de Until Dawn, o jogo de terror que foi lançado aí há alguns anos atrás, baseado em escolhas que você vai fazendo e que tem um elenco bastante estrelado. Me ajude, Rafa, porque eu não me recordo, talvez você recorde, vamos ver se você consegue me ajudar. O nome do ator que faz o Fred Mercury em Bohemian Rhapsody. Rami Malek, é isso? Isso, o Rami Malek, inclusive ele está no elenco deste jogo. Então foi lançado o remake agora, porém as expectativas da Sony não foram atendidas. Ela achou que lançando esse remake de dos jogos de terror de maior sucesso dos últimos anos aí, exclusivo, né, da produtora, da Sony, daria um tiro certeiro, o que acabou não acontecendo. E para vocês terem ideia, Until Dawn Remake teve desempenho em vendas e em número de jogadores pior do que Concorde, que foi outro fracasso que não tem 2 meses aí que a Sony lançou e uma semana depois já desativou os servidores porque não tinha ninguém querendo jogar o jogo. Então vocês imaginam como que deve estar a cabeça dos executivos da Sony nesse momento, vendo que Until Dawn Remake está conseguindo ser pior do que Concorde. Ainda nessa pegada de remakes e remasters, hoje mesmo eu vi uma notícia falando que mais remasterizações da franquia Tomb Raider vão estar chegando aos consoles. Não basta ali, a gente teve as remasterizações de Tomb Raider 1, 2 e 3, e agora
o projeto é que venham mais remasterizações ainda. Olha só que alegria, mais coisa reciclada no mundo do entretenimento chegando por aí. Não é nem pra dar uma continuidade à franquia, né? É remasterizar, então é querer muito tirar dinheiro do povo sem gastar a criatividade. Exato, acho que essa é a maior questão, né? A questão da criatividade parece que cada vez mais ela tá mais escassa do pessoal que desenvolve e produz não só jogos, mas filmes e séries, entre tudo. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho, porque eu tenho uma outra informação que a gente vai colocar ali no bloco de streamings e TV, quando a gente chegar no andar de streamings e TVs, porque nós já tivemos um episódio do Overview sobre spin-offs, inclusive falando sobre um spin-off dessa série que vai ganhar mais um spin-off. Mas se você quiser saber, você vai ter que continuar com a gente aqui no programa quando a gente chegar em streamings e TV. Mas ainda estamos no andar de games, e essa semana também está acontecendo o maior evento de games da América Latina, quiçá um dos maiores do mundo, que é a Brasil Game Show. E é claro que, como eu não pude estar presente, mas a Black tem lá o seu correspondente. Ele, o perigote do mundo geek, o nosso Zé Bonitinho da Black, Diegolas, está lá e trouxe informações para nós do que ele está sentindo do evento e o que ele tem para nos mostrar e nos dizer sobre a Brasil Game Show desse ano. Diegolas. Breaking News. Fala pessoal, aqui é o Diegolas e cara, eu vou falar um pouco sobre como tá sendo a BGS. Eu tô gostando bastante, tá muito divertido. Os stands estão muito legais, principalmente da Nintendo, que tem vários jogos, e tem Mario Party Jamboree, eu não sei se assim se pronuncia certo, mas o jogo nem lançou ainda e tá lá pra você jogar em português. Fora o stand da Redragon, que tá muito bonito e tem um monte de brinde diferente, tem pôster, eco bag, pelúcia também. Fora os jogos e os brindes que tem pra pegar, tem lojas também se você quiser comprar figure, quadrinhos, e tá tudo muito legal. Então eu queria agradecer a equipe da BGS que deu a oportunidade pra gente ir como imprensa e cobrir o evento. E se você ainda não viu a cobertura, cara, entra aí na Black que a gente tá fazendo a cobertura e você vai curtir demais. O chato é ser esta voz maravilhosa. Diegolas, muito obrigado pela participação aqui no Overdrive de hoje. Espero que você continue aproveitando aí a Brasil Game Show. Afinal de contas, o programa sai na segunda, mas você ainda tem mais 2 dias aí pra aproveitar, né? Nosso menino propaganda. Pois é. Não, é o nosso Zé Bonitinho, nosso perigote do mundo geek. Seguimos então, subindo mais um andar, e vamos agora para o bloco, o nosso andar de cinema, pessoal. E falando sobre cinema, esta semana está sendo lançado oficialmente agora o filme Robô Selvagem, a animação da DreamWorks. Chegou agora dia 10 de outubro nos cinemas de forma oficial. Nós já comentamos sobre ele em vários programas aqui da Black, no portal, em vídeos e também aqui no Overdrive. E agora você vai poder acompanhá-lo em muito mais salas de cinema, com muito mais opções, que você se sinta mais confortável, em vários horários. E Robô Selvagem, que foi uma animação que me tocou bastante. Quando eu assisti, eu confesso que fui sem muita expectativa. Afinal de contas, algumas animações da DreamWorks nos últimos anos tinham sido assim, meio mais ou menos, na minha concepção. Então eu fui sem muitas expectativas, afinal de contas o título, vamos combinar que o título também não é lá muito atrativo, né? Afinal de contas, Robô Selvagem, você olha assim, ok. Mas a premissa do filme é muito legal, muito interessante, é um filme muito emocionante, que vai tratar de vários assuntos, desde desenvolvimento de inteligência artificial, até questão de coletividade, de trabalho em equipe, e principalmente ele vai tratar sobre assuntos de maternidade, adoção. Então é um filme que com certeza vai tocar bastante gente. A DreamWorks, apesar do título, acertou nesse filme aí no Robô Selvagem. Pra quem quiser ter uma ideiazinha do filme antes de assistir, na Black a gente tá com mais de uma crítica
de pessoas diferentes, então você pode ver de pontos de vista diferenciados a opinião sobre esse filme, tá lá no nosso portal. É isso aí, Rafa, a gente teve então 2 pessoas que assistiram em cabine de imprensa, eu também acompanhei um pré-lançamento do filme, né, porque ele tava tendo algumas sessões esporádicas, ter uma ideia, como a Rafa falou, desse filme. Temos lá no Portal da Black 2 opiniões, 2 críticas de pessoas diferentes, 2 visões. Então você vai ter uma ideia bem completinha aí sobre o filme. Eu ainda não tive a chance de assistir o filme, né? Quero muito. Inclusive vou tentar ir essa semana, mas eu tô bem animada pra ele, principalmente pelas coisas que eu ouvi aqui do pessoal da Black mesmo, né? Que todo mundo elogiando muito. E porque é do mesmo diretor de Como Treinar Seu Dragão, né? Que pra mim é um dos maiores filmes da empresa. Inclusive, eu vi várias críticas colocando ele como um dos favoritos ao Oscar de melhor animação. E realmente ele tem muito potencial e parte com certeza como um dos favoritos para receber a estatueta, o pelado de ouro, como falam por aí. Bom, e também nesse dia 10 tivemos o lançamento nos cinemas de A Garota da Vez, filme estrelado aí por Anna Kendrick, e ela também é diretora do filme, é o primeiro, isso mesmo, o primeiro longa dela como diretora, dela. E é baseado num true crime, então vai garantir bastante suspense. Não sei se você chegou a ver alguma coisa a mais sobre o filme, Rafa. Eu dei uma estudada sobre ele, ainda não tive tempo de assistir, mas achei bem interessante a premissa dele, né? Sobre um programa de relacionamento em que nem tudo dá muito certo, não é só amor, e achei legal. Eu gosto muito da Anna Kendrick, né? Então, pra mim vai ser um filme divertido só por isso mesmo. Divertido, um filme de assim é meio ruim de falar, né? Mas eu vou gostar de ver a Anna Kendrick, e eu sempre gosto de ver quando um ator toma outro papel na produção, né? Então é sempre válido ver como é a visão dela de diretora, e tô esperançosa pra ele. O filme, ele tem como uma premissa, então, como a Rafa falou, da questão de programas de namoro de TV, estilo Vai Dar Namoro aí, que a gente vê aos domingos com o Silvio, quer dizer, não, o Rodrigo Faro, que também é Silvio, e que inclusive o Silvio tinha um programa desse, também lá por volta dos anos 70, 80, só que nessa trama aqui as coisas não saem muito certo, né? Afinal de contas, ela vai para um encontro às cegas com um desses pretendentes do programa, e daí ela descobre que o cara não é bem o que se esperava, né? Ele é um serial killer, e aí a trama se desenrola, gerando muito suspense, e o resto vão no cinema pra assistir, pessoal. Não, e pensar que isso daí é baseado numa história real, né? É meio louco pensar num troço desse. Mas animada pra ver. E quando a gente para pra analisar, isso era na década de 70, né? Foi um caso que aconteceu na década de 70, e hoje ele acaba sendo uma situação, infelizmente, muito mais comum do que a gente queria que fosse, né? Afinal de contas, hoje tem aplicativos de namoro, aplicativos de encontro, sites de namoro, sites de encontro, além das próprias redes sociais. E a gente sabe, muitas vezes as pessoas acabam, não sei se inocentes seria a palavra, né? É um caso, uma situação que hoje em dia, infelizmente, acaba se tornando até mais comum do que na época, né? É verdade. E agora, um outro lançamento, que esse eu não faço questão nenhuma de assistir. Pra quem já viu os overdrives, quem já viu não, quem já escutou os overdrives anteriores, sabe que eu tenho pavor de aranha. Eu beiro, se eu não tenho aracnofobia, porque eu não sou diagnosticado, eu beiro a aracnofobia. Pra vocês terem ideia, eu não consegui jogar nem Hogwarts Legacy direito, porque tinha muita aranha naquele jogo, entendeu? Mas é um dos grandes lançamentos aí dessa semana, também estreou nas telonas pelo Brasil afora, agora no dia 10 de outubro, que é Infestação. Rafa, você vai assistir? Eu não vou assistir, não. Eu até gosto de filme meio trash, assim. Acho que a primeira vez que eu falei sobre esse filme foi em junho, julho, alguma coisa assim. E ele tá enrolando pra lançar até agora, atrasando. E não me agradou muito a história, não. Não é que eu tenha medo de aranha, mas não me agradou a história. Sem querer julgar o cinema dos outros, mas eu nunca vi um filme de terror francês
E esse filme é francês, né? E eu acho que eles não têm o estilo de fazer cinema de terror, então não sei. Não sei se vai agradar. Bom, eu vou contar pra vocês aqui, porque nós temos a nossa ouvinte, assim como tem Ciente Zero, nós temos a nossa ouvinte Zero, que é a minha excelentíssima, e eu acabei de receber um feedback aqui no WhatsApp, dizendo que o filme é horrível. Então a gente já imagina, né? Mas, pra você que vai ter curiosidade, né, que gosta de filmes exóticos, assim, a sinopse do filme é a seguinte, então, pessoal. Caleb tá prestes a completar 30 anos de idade, nunca teve tão solitário. Então, né, já começa numa situação assim meio... E ele está brigando com a irmã por uma questão de herança. Olha só, já as tretas já começam aí. E cortou laços com seu melhor amigo. Aí a gente descobre que ele tem um fascínio por animais exóticos. Assim como você que vai assistir esse filme, provavelmente tem fascínio por filmes exóticos. Então, ele encontra uma aranha venenosa, né? Porque é super normal. O que você faz? Você encontra uma aranha venenosa, você foge, você corre, você joga inseticida nela. Não que resolva inseticida em aranha, mas você vai tentar, né? Não, ele resolve adotar ela. Ele encontra ela num bazar e leva ela pro seu apartamento. E em poucos momentos, ela escapa e se reproduz, transformando todo o prédio em uma terrível armadilha de teia. Então, ao mesmo tempo que a polícia tranca o prédio e os moradores ficam sem saída, a única opção para Caleb e seus companheiros, ele estava sozinho, agora ele já tem companheiros, viu só, querendo ou não, a aranha funcionou, entendeu? É encontrar uma saída para sobreviver. Então, essa é a sinopse do filme Infestação, pessoal. Você ter um encontro com aranha estranha só tem 2 resultados. Ou seu prédio é tomado por aranhas bizarras, ou você virou Homem-Aranha. Ponto. E o detalhe é que mesmo o Homem-Aranha, o Peter, ele mata a aranha que pica ele. Então, o Caleb tá um passo à frente ainda. É tipo aquele meme que explode a mente, assim, o Caleb, então sim. É nesse nível. Eu não cheguei a ver como é a aranha do filme, mas eu fico imaginando ele encontrando uma aranha enorme, sabe? Meio de Harry Potter mesmo. E falando, ai, que bonitinha, vou levar pra casa. Fiquei imaginando um negócio assim. É o que me vem à mente também. Bom, mas então é isso, pessoal. Se você ficou curioso, então Infestação estreou oficialmente nas salas de cinema aqui do Brasil no dia 10 de outubro. Quanto tempo ele vai ficar em cartaz, a gente não sabe, porque depois dessa sinopse, né? E assim, nós encerramos aqui o nosso bloco sobre cinema e subimos mais um andar no nosso programa, chegando ao andar de streamings e TV, pessoal. E já que nós estávamos falando de Dragon Ball no primeiro bloco, sobre o novo jogo que lançou agora, Dragon Ball Sparking Zero, o mês de outubro está sendo um deleite para os fãs da obra do saudoso Akira Toriyama, porque agora, hoje, dia 11, está sendo lançado oficialmente o mais novo anime da franquia, que é Dragon Ball Daima. Ou Daima? Eu vou falar Daima, porque é assim que tá escrito aqui. Então, o anime que chegou hoje na plataforma Crunchyroll, ou Crunchyroll, na verdade, eu sempre pronuncio errado. Crunchyroll, que é um streaming especializado em animes. Então ele tem a preferência de exibição do anime aqui no Brasil. E daí uma semana depois, os episódios vão chegar também na Netflix e na Max. O mais novo anime de Dragon Ball tem como preceito que os Guerreiros Z vão voltar a ser crianças devido a uma ação do mais novo Rei Demônio, que tá ali observando tudo que o Goku e seus companheiros estão fazendo. O novo anime se situa entre o Dragon Ball Z, o final da saga de Majin Buu, e o início de Dragon Ball Super, ao que dá a entender, obviamente, né? Então ele passa entre esse meio tempo e todos os nossos guerreiros voltam a ser crianças e precisam aí fazer algumas viagens para outros universos para tentar consertar tudo que está acontecendo. Então Dragon Ball Daima estreou hoje, dia 11, no Crunchyroll, e chega o primeiro episódio também no dia 18 na Netflix e na Max, pessoal. E também para os fãs de games, neste dia 11 estreou na Netflix Tomb Raider, a lenda de Lara Croft.
Na verdade, dia 11 não, estreou dia 10, me corrigindo aqui, Tomb Raider, A Lenda de Lara Croft, que é uma animação que vai contar aí um pouquinho mais das aventuras da nossa queridíssima Lara, que é uma das mulheres mais icônicas do mundo dos games, quiçá do mundo geek, da cultura pop de uma maneira geral. Afinal de contas, ela começou nos jogos, já virou filme, já virou série, já virou anime, já virou animação, já ganhou outro filme. Então, Larinha tá sempre por aí, ocupando o seu espaço dentro da cultura pop. Você conhece Lara Croft, Rafa? Eu acho que eu já vi todos os filmes de Lara Croft, inclusive cheguei a jogar, porque eu sou gamer antiga, né? Então eu não jogo, nunca joguei nenhum jogo desses novos, só jogo da década de 90, por aí, esses aí que eu conheço. Uma gamer retrô. Isso aí. Mas eu vi a crítica tá até falando bem dessa animação. Então, eu vi também, fiquei bem entusiasmado pra assistir. Eu vou confessar que os filmes não me apetecem tanto. Inclusive, o último filme, eu confesso que eu não consegui terminar de assistir. Eu comecei e eu não consegui terminar. O último foi aquele com a Alicia Vikander, não foi? Esse mesmo. Eu acho que eles tiraram um pouco a essência do personagem na tentativa de não deixar ela tão sexualizada como ela sempre foi. Eu acho que, na verdade, o problema não foi nem tanto esse, porque nos jogos, na trilogia atual dos jogos, eles tiraram um pouco não, eles tiraram bastante dessa sexualização da Lara. A caracterização dela ficou até bem parecida, só que eu acho que eles se perderam um pouco no roteiro do filme mesmo, então chega um momento que ele fica meio maçante, assim, não no nível Coringa Delírio A2, mas... ele dá uma enroscada aí no meio do caminho. John, seja honesto comigo, você só tá reclamando de Coringa porque é um musical, não é? Não, por incrível que pareça, não. Você é hater da Lady Gaga? Também não, eu acho ela... Inclusive eu fui um dos maiores defensores da Lady Gaga no Fortnite, quando saiu Lady Gaga no Fortnite. Mas, realmente, você assistiu o filme? Não, ainda não. Meu ingresso chegou hoje, eu vou ver essa semana. Então no próximo Overdrive que você tiver aqui, a gente conversa. Meu ingresso, inclusive, que eu roubei de você, né? Obrigada. Não tem problema. Eu só não vou dizer faça bom proveito, porque, bom, talvez você consiga, vamos ver. Quem sabe você consegue tirar algum proveito do filme. Vai ter Lady Gaga cantando, eu vou adorar esse filme. É que assim, eu até comentei sobre isso no programa passado. Pra você que não escutou, eu achei que o roteiro ele se perde em muitos momentos, e quando o diretor teve a ideia de assim, não, vamos desconstruir tudo que a gente construiu no primeiro filme, porque ele já deixou claro, a ideia dele era essa. O pessoal não entendeu a mensagem que eu quis passar, então vamos desconstruir tudo que foi falado no primeiro filme. E daí, a minha concepção ficou aquela, ele não consegue nem desenvolver um lado do personagem, como também não faz questão de desenvolver o que ele já tinha criado no primeiro, e quando você acha que o filme vai dar uma engatinhada, pelo menos, ele trava. Mas assista e depois você me conta. Tanto é que eu não sou hater da Lady Gaga, antes que eu seja cancelado aqui, que eu fiz um vídeo de análise do filme e eu comento que a Lady Gaga, ela é muito esforçada. Não considero ela uma grande atriz, eu considero ela uma grande artista e uma cantora fora de série. Mas ela é muito esforçada e ela até consegue salvar alguns momentos da Arlequina, mas o roteiro entrega uma personagem extremamente rasa para ela. Ah, não, isso daí eu já esperava. Quando eu ouvi o Todd Phillips falando sobre a visão dele, sobre a personagem, eu falei, ele não entende ela e ele vai destruir esse personagem. Eu já tinha certeza disso. Então, porque a Arlequina, a gente sabe, ela é uma personagem extremamente profunda, que você tem um material gigantesco para trabalhar em cima da personagem. Mas ela fica muito rasa e, de novo, eles não conseguem desenvolver nenhuma das ideias que colocam para ela. E o final dela, assim, é muito, tipo... Mas, assista e depois a gente conversa. Eu sempre falo isso. Eu falei isso no último programa. Inclusive, eu vou repetir o que eu falei também, que eu e o MD gravamos um overview na época sobre Madame Teia, e o pessoal execrou a gente falando, vocês estão defendendo Madame Teia. A gente falou, não, nós não estamos defendendo Madame Teia. Nós estamos falando que, primeiro, nem todo filme precisa ser uma crítica social, precisa ser um filme com mensagens profundas ou um filme para Oscar. Às vezes o filme é só para você ir no cinema e relaxar a mente.
Esse foi um ponto. Também a gente não disse que Madame Teia era isso. A gente só falou que os filmes às vezes poderiam ser isso. E segundo, a gente sempre fala, não adianta você formar opinião com base nos outros, porque o meu gosto não é igual ao seu. Entendeu? 95% das pessoas que assistiram Coringa não gostaram, mas tem 5% que gostou. Eu não posso julgar e dizer, você é sem noção porque você gostou do filme do Coringa. Não, é o gosto da pessoa. E ela conseguiu extrair coisas boas do filme. Eu, infelizmente, não consegui. A minha excelentíssima, ela já acha que o filme não foi de todo ruim. Vou me separar dela por isso? Não, muito pelo contrário. Entendeu? Vou admirá-la ainda mais, porque ela conseguiu extrair coisas boas do filme do Coringa. Ela conseguiu ver coisas boas onde eu não enxergo nada. Mas tá certo, eu concordo com você. Cada um tem que formar a sua própria opinião. Então, assista. Exatamente. Falando em assistir, essa semana também chega o filme É Assim Que Acaba no Max. É Assim Que Acaba é um filme que tem gerado também bastante polêmica, mas não só pelo assunto do filme, que é um assunto profundo, que é um assunto que precisa ser tratado, mas pelos seus bastidores também. Filme que é baseado num livro homônimo, e ele trata de assuntos bem delicados, como violência doméstica, como relacionamentos abusivos, e como isso acaba se tornando um ciclo, que às vezes você vivencia isso na sua infância, quando criança, com os pais, e acaba caindo num ciclo vicioso que às vezes você acaba nem percebendo. Então, É Assim Que Acaba trata disso, e ele trata também das tretas que rolaram entre os dois atores principais, e um deles é o diretor do filme, e que disseram, inclusive, que teve dedo até do Ryan Reynolds no roteiro do filme, sobrou pra ele. Sobrou pra ele. Foi uma briga generalizada ali entre a Blake Lively, que é a atriz do filme, ela é produtora do filme também, é casada com o Ryan Reynolds. E aí, a treta é que o Ryan Reynolds reescreveu uma cena do filme, e o Justin Baldoni, que é o ator protagonista do filme também, e diretor, não aceitou, e aí gerou um caosinho, assim, uma confusão entre eles. E aí a Blake começou a ficar incomodada com o Justin Baldoni. Eles não interagiram em momento nenhum durante a promoção do filme. Então, bastidores tenso, né? Inclusive a continuação do filme, né, foi posta em xeque devido a essas tretas todas, e porque aí o pessoal fazendo análises, né, o Baldoni pareceu que ficou totalmente isolado, inclusive da autora do livro. Mas uma das críticas que eu vi o pessoal falando, e aí eu tenho que concordar, eu não vi as afirmações, mas eu vi muita gente comentando que a Blake muitas vezes tentou romantizar o filme, falando que ele não se tratava de um filme sobre problemas domésticos e era um filme romântico. Mas não, o filme não é romântico. Não é pra ser um filme romântico. Se bem que eu tenho minhas queixas contra Colleen Hoover, né? Porque ela tem mais de um livro com tema assim. Eu não sou muito fã dela, não sou muito fã do estilo que ela escreve, né? Os livros. Eu acho que em certo momento ele pode acabar sendo romantizado, porque é uma coisa um pouco comum na literatura, até quando você tenta contar uma história meio negativa, tem uma parte que é tudo bonitinho. Então, às vezes passa como romantizado mesmo a situação. Mas não vi o filme, não quero ver o filme e não gosto da autora. Então não vou julgar muito intensamente ela. Eu assisti o filme já, eu achei ele bem interessante. Eles disseram, eu não cheguei a ler o livro, mas comentaram que eles deram uma amenizada bem grande em relação às cenas de violência doméstica e tudo mais. Mas eu achei que eles trabalharam bem e retrataram assim de uma forma bem interessante essa questão de como a visão da pessoa que está envolvida nesse tipo de situação às vezes fica nebulosa e nevoada, né? Nem sempre ela consegue enxergar as coisas da maneira como elas realmente aconteceram. Eu achei o filme bem interessante, assim, e gostaria de ver uma continuação, mas com essas tretas todas, a gente já não sabe se vai sair ou não, né? Acho difícil, porque inclusive parte da treta era a Blake Lively dizendo que então ela iria dirigir a segunda parte, e o Justin Baldoni falou, então faz. Umas coisas meio assim, né? Bem infantil da parte deles, mas é parte de um jogo de egos que é Hollywood. É isso mesmo, quando mexe com o ego, as pessoas
ficam meio birulebes. E seguimos então, pessoal, para o nosso próximo bloco. Subimos o nosso elevador agora para falarmos de música. E semana passada nós comentamos sobre a chegada de Bruno Mars ao Brasil e a turnê começou. Bruninho, comeback. E Rafa, você tá acompanhando como é que tá sendo a turnê do Bruninho? Tem visto aí a movimentação dos shows? Eu dei uma olhadinha na playlist dele, porque eu vou estar no show que vai acontecer aqui em Curitiba no dia 1º de novembro. Então eu tô vendo aí as playlists de cada show para sentir como é que vai ser aí o Bruninho no Brasil. Bruninho está de volta, né? Ele, pra mim, ele é um artista completo, né? Então, um show dele ser ruim ia ser quase impossível. Infelizmente, não fui em nenhum show e nem vou, porque eu tô economizando e me preparando para um show solo que eu tô rezando que venha no próximo ano. Mas eu tô acompanhando, sim, e eu só tô vendo elogio. Eu não vi nada falando mal do show. E vai até novembro, né? Dia 5 de novembro. É um mês de show, começando agora em outubro e vai até novembro. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, BH. É muito interessante isso, porque não são todos os artistas internacionais que, quando vêm pro Brasil, fazem uma turnê tão extensa assim, né? Então achei interessante. E pelo que eu vi, a abertura do show, né, com 24 Karat Magic, e falaram muito bem. Cheio de fogos de artifício, legal. E ele toca vários hits dele, tipo Treasure, Billionaire. Só Bruno Mars só tem hit, né? Eu não consigo nem pensar em música dele que não seja hit. Muito importante também para os fãs brasileiros. Ele manteve as aulas de português dele, porque ele tá falando muito em português. E é só coisa engraçada, né? Ele só é comédia quando ele solta o português. Tô me divertindo muito com os vídeos dele falando em português, cara. Muito bom. Então, muito palavrão. E até semana passada a gente comentou que quando ele chegou aqui no Brasil, saiu reportagem dizendo que ele tinha ido num bar lá em São Paulo. E daí quando você fala dessas estrelas internacionais, a gente logo pensa, deve ter num desses bares chiques, assim, essas coisas, né? E não, pelo menos pelas imagens, assim, que a gente viu, era quase que aquele bar tipo boteco mesmo. Ele foi lá pra comer coxinha, pra comer um pastel. E eu vi uma entrevista dele, que foi ao ar no Fantástico também. Assim, ele disse que ele escolheu as datas para vir pro show do Brasil, porque ele queria passar o aniversário dele aqui, porque ele disse que ele tem uma identificação muito grande com os brasileiros. Inclusive, desde antes do sucesso, já adolescente, ele tem essa pegada, essa identificação com o Brasil, com a cultura brasileira, da música também. E assim, ele falou, eu não conseguia pensar em outro lugar para passar o meu aniversário fazendo uma turnê que não fosse no Brasil. E daí ele até brincou no final da reportagem, né, porque daí ele tava falando Bruninho, e daí ele falou que agora ele ia terminar a turnê sendo Brunão. Não, ele é uma comédia mesmo, e ele já comemorou o aniversário dele aqui, né? Foi no dia 8 agora, o aniversário dele, parabéns, Bruninho. E ele postou uma foto super engraçada, você viu? Ele com o bolo que fizeram pra ele. Aham. Foi o bolo com a foto dele que ele postou da última vez que ele veio aqui, se não me engano, foi no The Town do ano passado. Sim. Ele é muito comédia, cara, e sério, pra mim é um artista espetacular, muita música boa, e o show dele é uma performance incrível, né? Então eu acho que você vai se divertir muito e adorar em Curitiba. Estou ansioso pelo dia 1º de novembro. E o mais interessante, né? A gente tá falando dessa questão dele se identificar com o Brasil. No show dele no The Town, ano passado, um dos artistas, né? Dele tocou não é bem um piano, esqueci o nome do instrumento agora, quando é um piano eletrônico. Tipo um teclado? Não, foi um... Ah, tá. Um teclado lá, que ele tocou Evidências no The Town ano passado. E esse ano ele falou, vamos ver o que a gente vai arranjar para esse ano. E daí ele trocou Evidências pelo segundo hino do Brasil, porque Evidências é o primeiro, né? E daí ele trocou pelo segundo hino do Brasil, que é Cheia de Manias, do Raça Negra. Então, além de tudo, ele ainda tá por dentro, né, do que tá rolando aqui no Brasil, pelo menos dos memes musicais.
E ele levou o Thiaguinho pro palco, não foi? Teve, na verdade, teve mais de uma participação de de cantores e artistas aqui do Brasil nos shows dele. Então, realmente ele tá no clima aqui das terras tupiniquins. Vai ganhar um CPF. Vai ganhar um CPF. Já tá quase naturalizado. E seguindo, pessoal, então, pro nosso último bloco, nosso último andar de notícias, hoje a gente trouxe na verdade, esse é um bloco especial, porque eu acho que tinha muita gente ansiosa, né? Não tá diretamente ligada à cultura pop, mas a gente tem muito acesso a coisas da cultura pop através dessa rede social que está de volta. Obrigada, Xandão. Depois de um mês aí de abstinência do povo brasileiro, o Twitter está de volta ativa, né? Você é uma usuária frequente do Twitter, Rafa? Eu sou, há muitos anos. Eu acho que eu comemorei meu aniversário de 15 anos no Twitter agora, em 2024. Então, uso há muito tempo. E é por lá que eu me mantenho realmente informada. E quando eu digo informada, não é nem apenas sobre memes, sobre cultura pop, não. É informação de verdade. Então, pra mim, foi um mês terrível, porque eu não sabia notícia nenhuma. Inclusive, eu tava em alguns grupos de jogos, eu vou confessar, eu não sou usuário do Twitter, mas muita gente em grupos de games, de notícias de cinema, séries e tudo mais, estava assim em desespero, porque muita coisa que sai no noticiário internacional acaba saindo lá no Twitter primeiro, né? Então o pessoal tava assim desesperado, porque elas não conseguiam acesso às informações em primeira mão, só realmente quem tem grandes veículos que tinham correspondentes fora do país ou algum contato fora do Brasil, que tava conseguindo ter algum tipo de acesso ou até mesmo quem tem portais aqui, mas que mora fora, né? Para ter acesso a essas informações. Então o pessoal tava realmente ansioso aí pela volta da rede social. E essa semana ela aconteceu depois de muitas idas e vindas, muitas negociações, pagamentos de milhões em contas erradas. Na minha conta ninguém erra um depósito dele. Na minha também não foi, cara. Fiquei muito triste. Até porque eu não sei se eu ia ter, mesmo que viesse a ordem judicial, se cai 28 milhões na minha conta, eu já tinha gastado na mesma hora já. Ninguém me achava. Eu ia pra algum país que eles não iam poder me tirar o dinheiro de mim. Você é louco. Mas é isso, pessoal. Mas eu fiquei muito feliz com a volta aí do Twitter, porque há muito tempo, né, que eu uso ele. Foi crise de abstinência de verdade, de eu parar, tipo assim, cara, tô pensando numa coisa, eu preciso escrever, e eu não tinha onde escrever. Inclusive, uns amigos meus colocaram o nome do nosso grupo no WhatsApp com o meu nome do Twitter, que eles falaram que eu podia usar o nosso grupo como minha timeline. Mas, pra mim, foi muito legal voltar. Já tô lá, feliz, comentando e me mantendo informada de novo, porque eu tava acostumada a ser a pessoa mais bem informada da minha casa e eu passei um mês sem saber de notícia nenhuma, foi horrível. Então tá aí, pessoal, pra você que também estava em crise de abstinência, assim como a Rafa, o Twitter está de volta, você já pode voltar a usar os seus 130 caracteres, agora é mais, né, mas era antigamente. Agora é 280. Era 140, passou pra 280, e se você for verificado é infinito, né, você pode escrever um TCC ali. Então a rede social está de volta, galera. E é isso. Chegamos aqui então ao final do nosso Overdrive. Rafa, muito obrigado pela participação mais uma vez. Espero que você retorne mais vezes e que não fique tanto tempo afastado assim do programa como da última vez. É sempre um prazer estar aqui, sempre muito bom quando você lança lá a pergunta quem está disponível, porque eu quero sempre estar aqui, eu gosto muito de estar aqui. Não vou ficar longe por tanto tempo agora. Então tá bom. Para você que está nos ouvindo, muito obrigado por ter acompanhado o Overdrive até aqui. Espero que você tenha gostado do programa. Agora você já vai estar bem informado para conversar na sua roda de amigos aí, no seu grupo de Zap Zap, ou para twittar no Twitter, né? Todas as notícias que aconteceram ao longo dessa semana na cultura pop, seja nos games, cinema, séries, filmes e etc, etc. E é claro, sempre lembrando, tudo isso e muito mais você encontra no portal da Black Company, www.blackcompany.com.br, e também nas nossas redes sociais, dá uma procuradinha lá, Black Company no Instagram, estamos no Twitter também, e agora no Threads, no Blue Sky,
a Black Company aonde você quiser e estiver. Nós estaremos lá para te manter bem informado, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Até o próximo Overdrive e valeu! E não esquece de dar seu like e avaliar aqui o nosso episódio. Exato, bem lembrado, Rafa, bem lembrado. Eu já ia receber aqui um comunicado do chefe depois da gravação desse programa. Muito obrigado por me lembrar e salvar minha pele. Então é isso, pessoal. Já deixa aí o like no nosso programa aqui, aonde você estiver ouvindo, no seu agregador favorito ou no YouTube. E espero vê-los no nosso próximo programa. Senhoras, senhores e mortos-vivos de todo o Brasil, este podcast foi editado por Seu Inácio.